Vamos lá. Bom, vamos lá, vamos encerrar o Agosto Dourado com esse bate-papo com duas assumidades da pediatria. E eu escolhi esses dois profissionais pediatras para discutirmos um pouco mais a fundo sobre o aleitamento e o que tem de mais recente, né? Eu acredito que o contato próximo e constante com os pediatras seja fundamental para a atuação fonoaudiológica, porque nós, fonoaudiólogos, e também vocês, não é? Buscamos um cuidado integral, né, aos bebês e famílias. E acredito também, né, que os demais profissionais da área da saúde, todos nós que atuamos na primeira infância, precisamos estar próximos aos pediatras, porque juntos que nós vamos conseguir promover mais saúde e mais desenvolvimento. Eu gosto sempre de unir a saúde ao desenvolvimento, não é, dos bebês e das famílias. E quando falamos, não é, de saúde no início de vida, precisamos sim discutir cada vez mais e mais sobre o leite humano, esse alimento que vale ouro e que não pode ser desperdiçado nunca e em nenhuma situação, né? Nenhuma condição de bebê vai ser assim, dificultar o aleitamento. Precisamos investir nesse aleitamento, né? E o tópico desse nosso bate-papo será a biofuncionalidade, né, do leite humano na prática clínica. E vamos pensar, né, nas perspectivas em saúde e desenvolvimento. Então, eu estou aqui e vou chamar esses dois profissionais incríveis, que é a doutora Marisa e o doutor Rubens. Eu vou apresentar um pouco vocês para todo mundo. E agora vocês se preparem, porque quem ainda não conhece vai ter essa grande oportunidade hoje, né? Então, a doutora Marisa, pediatra especializada em aleitamento materno, mestre em pediatria pela USP, responsável pela implantação do banco de leite humano do primeiro hospital com o título da Iniciativa Hospital Amigo da Criança e Metodologia Canguru do Hospital de São Bernardo do Campo. Ela também é gestora, espera só um momentinho, que é muita coisa aqui. Gestora médica pela Faculdade Getúlio Vargas e coordenadora do Programa de Combate à Sífilis Congênita. Membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno do Grupo de Estudos dos 1000 Dias da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E temos o Dr. Rubens Pfefferbaum, pediatra com áreas de atuação em neonatologia e nutrologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, professor livre-docente em pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, presidente do Departamento Científico de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria e Núcleo de Estudos 1000 Dias da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Membro board pediátrico da Federação Latino-Americana de Terapia Nutricional, Nutrição Clínica e Metabolismo. Bom, gente, é isso aí, né? Vamos ter aqui uma noite de discussões bem importantes e vamos lá, seja bem-vinda, doutora Marisa. Eu estou, assim, extremamente grata por vocês terem aceito esse convite, porque com certeza vai enriquecer demais, não só a minha prática clínica, mas a prática de todos que atuam com bebês e famílias na primeira infância. Olha, Cláudia, eu agradeço muitíssimo. Eu estou muito feliz de estar participando dessa live com você. Isso para mim é um privilégio muito grande estar lá, junto ao meu mestre querido, que tanto me ensina e sempre está
ao lado, promovendo maiores conhecimentos e passando mais conhecimentos. Obrigada mesmo, estou muito feliz, viu? Nós que agradecemos, né? Doutor Rubens? É, olá a todos, né? Primeiro agradecer a Cláudia, né? Mais uma oportunidade de estar junto a você, junto teus seguidores da fonoaudiologia e das equipes muito profissionais, né? Que dão atenção à saúde da criança, especialmente na parte fonoaudiológica, de nutrição. E nós trabalhamos sempre nas equipes multiprofissionais, onde, sem dúvida, o fonoaudiólogo é de extrema importância. Nós estávamos até conversando anteriormente as questões da importância do fonoaudiólogo no auxílio da terapia nutricional, como, por exemplo, a retirada de sondas, de como fazer a deglutição, enfim, tudo aquilo, trabalho muito complexo que vocês nos auxiliam. E também é uma grande satisfação estar com a doutora Marisa Aprile. Doutora Marisa é uma parceira científica já de algum tempo, onde desenvolvemos estudos na área de pós-graduação, documentos científicos, tanto no estudo da criança como na área de atuação dela, São Bernardo do Campo, no Hospital Municipal Universitário, onde ela, sem dúvida, foi a grande pioneira na implantação deste grande hospital, que foi centrado justamente no banco de leite humano. E agora também, dentro da Sociedade Pediatra de São Paulo, no Núcleo de Estudos de 1.000 dias, a doutora Marisa será a coordenadora desses 1.000 dias, como foi anteriormente presidente do Departamento de Aleitamento Materno na sociedade, e que, sem dúvida, a sua experiência e expertise nesse tema tão importante que é o aleitamento, nesse mês tão especial que é o Agosto Dourado. Então, mais uma vez, Cláudia, parabéns pela sua iniciativa e muito obrigado pelo convite que você fez a nós dois. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos lá, doutora Marisa, que agora eu quero aprender. Vamos aprender muito com essas assumidades, aprender e discutir, não é? Vamos sim. Bom, eu acho que esse tema, quando a gente se propõe a falar para profissionais de saúde de aleitamento, eu acho que ele está muito dentro do que a UABA aqui preconizou no seu folder, né? Que é essa questão de promoção, informação, integração e consolidação, porque se o profissional da saúde ele não está apaixonado pelo aleitamento materno, ele não consegue fazer a mãe se apaixonar, né? Então, assim, essas informações são importantes de serem trazidas, porque nos chegam tantas informações que às vezes as pessoas acabam achando mais fácil a fórmula, vai ser mais tranquilo, e acabam se perdendo dentro do dia a dia de questões tão importantes que a gente já vê há tantos anos, né? Então, assim, eu não tenho nenhum conflito de interesse com o tema, né? E eu queria reportar o assunto para lá atrás, na década de 90, nos anos de 85, quando eu comecei a aprender aleitamento materno, era lá no Hospital Ipiranga, com a doutora Ivete, era um encontro de pediatras, patrocinado pela Nestlé, tá? Porque a gente não tinha esse embasamento, essa visão que nós temos hoje, né? E a gente falava já dessa questão de proteção do leite materno, a questão proteica, lipídica, os carboidratos, as vitaminas, sais minerais, da imunologia, desse verdadeiro sistema imunológico que é esse leite, praticamente conhecido, a gente falava, é um sangue branco, porque ele é vivo, tem fagócitos, monócitos, tudo vivo. Isso tudo a gente já evidenciava essa proteção a doenças e principalmente para a mortalidade infantil. Acontece que todas essas questões que nós vimos, se a gente pensar um pouquinho agora essa publicação que teve no Lancet, a primeira do César Victor, quando ele começou, fez aquela revisão enorme, que ele mostrou que a proteção do leite materno ia até a adolescência contra obesidade, que diminuía, ele falava, diminuição de incidência de câncer, e ele fez
várias obesidade, doenças respiratórias, mas nessa publicação mesmo, muitos trabalhos eram questionados por conta de questões que as pessoas falavam, existem ruídos. Será que é a qualidade da mãe, o alimento da mãe, a prática de vida dela que está fazendo, ou é o aleitamento materno? Até que agora, nesse século, surge essa questão da origem desenvolvimentista da doença, onde a gente começa a ver que o leite materno ele tem um papel fundamental e se consegue comprovar cientificamente que ele tem essa proteção, mas nada disso está solto, tudo isso está dentro de um contexto. Então, assim, a mulher realmente ela precisa ter uma boa saúde como marido já antes da gravidez, para que esses gametas, quando se juntem, deem uma informação genética boa. E durante a gravidez, o cuidado dela, sua alimentação, seus cuidados também vão estar passando essas questões para esse bebê. E depois do nascimento, a questão do aleitamento, do carinho, do cuidado, da introdução da alimentação complementar, isso tudo faz esse período dos 1000 dias, né? Onde você tem uma janela de oportunidade muito grande de dar para essa criança uma saúde melhor, né? Então, e isso vai se prolongar para o adulto e até para o idoso. E nesse conceito é que a gente está querendo mostrar e comprovar especificamente o papel do aleitamento. Então, essa parte da proteína, hidrato de carbono, eu vou deixar para o Dr. Rubens falar numa outra live, porque isso seria um simpósio, né? Eu vou falar um pouquinho mais da questão da epigenética e do microbioma, que são assuntos que estão bem em voga agora, mas tudo isso faz parte de um contexto global, né? Então, até então, a gente falava, né? A sequência, nossa genética é associada ao DNA, ela dá características que são praticamente estanques e não mudam. Tanto é que a gente fazia aquela história pregressa, a saúde dava antecedentes familiares, tem hipertensão, tem diabetes, e praticamente selava que a pessoa vai ser hipertensa e diabética. E hoje a gente sabe que não, que existem mudanças. E essas mudanças, e nessas mudanças, nessa questão da conservação, de preservação de saúde, diminuição de mortalidade, o leite materno tem um fator importante, e isso começou a se explicar através da epigenética, porque existem informações que são reversíveis, que são produzidas pelo leite, ela não muda a sequência, mas muda a forma com que ela hipertensão, pode silenciar diabetes e pode intervir na obesidade, e antes isso era confundido como ruídos de qualidade de vida. Não é, o leite materno tem esse fator assim, muito importante e comprovado, né? Então, o que nós somos como indivíduos está relacionado com o ambiente, com a genética, tá? Então, assim, e o leite materno, quais são os mecanismos que ele acha, que ele tem de ação epigenética para modificar e dar essa saúde? Eu acho isso aqui muito importante, muito interessante, na medida em que as pessoas vão ter essa comprovação dessa uma coisa que parece até mágica do leite materno, né? Então, ele modifica a metilação do DNA, modifica as histonas e os microRNAs. Como que acontece cada uma delas, né? Com relação à metilação do DNA, né? Ele pode ir lá no carbono 5 e silenciar um gene, como eu já falei, hipertensão, diabetes, ou pode não metilar e ter uma expressão gênica de uma coisa boa que a mãe tem, né? E agora é importante saber que um desequilíbrio nessa medição do DNA proporcionado, ele é relacionado com neoplasias. Então, ele é muito importante, esse fator genético que o leite assume, né? Alguns estudos comprovando essa metilação do DNA, tá? Olha, uma coisa que a gente falava há muito tempo, o bebê que mama no peito tem que ir mais alto.
Mas é por isso que ele se dá bem na vida? Não, é porque ele tem QE mais alto. Porque não são só as pessoas inteligentes que se dão bem, não é? São as pessoas que se saem bem de situações difíceis, que sabem lidar com coisas adversas. E o leite materno dá isso porque a mãe cuida, a mãe acaricia, mas não se sabia o que era que fazia essa modificação e o que é. É uma questão da ventilação, você entendeu? Por quê? Porque se comprovou que ele vai agir no gene receptor do cortisol. Então, ela vai ter menos estresse, essa criança. Então, é uma criança que vai se desenvolver com um coeficiente emocional melhor. Esse daqui é associado à questão da obesidade, né? Porque é outra questão que se falava, não, é porque a família já tem um padrão de vida bom, come bem, não sei o quê, será que é o leite? Sim, aí se comprovou que ele está envolvido na metilação da leptina, que é anorexígeno, envolvido no transporte de glicose, que tem a ver com a diabetes, e o neuropeptídeo orexígeno, NYP, também a ver com a obesidade, tá? Então, assim, as coisas começam a serem comprovadas cientificamente, tá? Esse estudo aqui também é relacionado com a metilação do DNA com relação ao tempo de aleitamento. E aí ele mostra que quanto mais tempo essa criança é amamentada, menos chance de desenvolver obesidade ela vai ter, por conta das ações na leptina e no receptor alfa, tá? Bom, esse mecanismo agora das estonas, o que são as estonas dentro de... A estona é um núcleo de proteína, vamos supor que você tem um carretel, onde você tem o DNA todo enrolado, porque o DNA ele é muito longo, e se ele não estiver enrolado, ele não consegue ser lido e sofrer a ação da metilação, depois o RNA mensageiro, ele tem que desenrolar, e o leite materno vai promover que essa matriz se desenrole, né? Deixa eu mostrar aqui com a setinha, tá vendo? Aqui é a estona, todo enrolado, e ele permite que ele se desenrole para sofrer a ativação, tá? E esse do leite materno. Então, as estonas, quando elas estão agrupadas, ela vai sofrer a ação da acetilase, que vai desenrolar, ou da desacetilase, que vai enrolar novamente. Agora, quando ele está desenrolado, aqui ele vai poder receber uma coisa muito importante, que é o microRNA. Tá? O microRNA ele é muito importante nesse contexto, porque eles são pequenos RNAs, até pouco tempo eles eram considerados lixos, né? Eles não se sabia qual era a função do microRNA, mas ele tem a principal função de regulação da expressão gênica, né? Ele vai regular a resposta imunológica, ele atua como biomarcador, ele é influenciado pela dieta materna, e quem leva o microRNA para o organismo são exossomas, que eles vêm em glóbulos de gordura, são pequenas vesículas, né, que se formam ali no alvéolo, né, e eles vão transportar o microRNA para o local de ação dele. Então, a gente acha microRNA também na saliva e no suor. Antigamente, as pessoas falavam, até numa última aula que eu dei há pouco tempo, me questionaram a comunicação da saliva da criança, da saliva da mãe, ou suor da mãe enquanto a criança mama, explica essa comunicação também entre mãe e filho, também, porque o microRNA também estão nesses outros fluidos corporais, mas o leite materno é muito rico. Então, e que esse exosoma ele vai dar estabilidade para o microRNA, então ele não vai sofrer ação de pH do estômago, de temperatura, por isso ele resiste à pasteurização, tá? Então, assim, no leite materno, nós temos mais de 1.400 microRNAs, é muito rico. E eles foram identificados em toda a parte do leite, tanto na parte do soro, como na parte lipídica. Então, assim, o leite materno, qualquer pedacinho, qualquer quantidade que você pegar, essa criança vai receber esse microRNA.
Então, o que que ele vai fazer? Ele vai reprimir a expressão gênica dos genes ruins, principalmente condições como câncer, que se tinha dúvida se era realmente o leite materno que protegia, a obesidade e doenças neurodegenerativas. Hoje associado com a questão do Alzheimer, existem pesquisas indo a esse caminho, do autismo, né? Porque ele vai modular a reação a essa criança, tá? Eu queria, ah, esse daqui eu queria mudar um pouquinho aqui de lugar, porque tá, isso aqui ficou melhor. Isso daqui, esse slide mostra assim o microRNA do leite materno. Você vê o leite materno, como ele tem bastante microRNAs, é diferente do colostro, que tem mais ainda. Mas se vocês olharem aqui nesse gráfico, a gente tem fluido pleural, tem a saliva, todos esses setores do organismo têm microRNA, mais o leite materno, tanto o leite maduro como o colostro são os mais ricos, né? E ele é um importante sinalizador de comunicação. Então, essa comunicação realmente existe, ela é efetiva entre a mãe e o filho. Então, o microRNA mais importante do leite materno é esse 148A, né? Então, ele comprova essa questão da alergia, menos alergia, da obesidade gastroenergética, do anabolismo, do controle da saciedade e ingestão de alimentos, né? Porque antigamente se falava assim, a criança que mama no peito, ela faz força. Se ela faz força, ela fica cansada, ela para de mamar. Agora não, a gente sabe que não é uma questão de força, existe algo que realmente controla a saciedade e que dá para ela, olha, chega, né? Chegou na hora de parar, coisa que você não encontra em outro alimento. Não é uma só questão de mecanismo, que aí apareceram instrumentos que faziam a criança fazer força para mamar menos. Não tem nada a ver. O leite é vivo, ele passa isso de uma forma que não dá para ser imitada, tá? E age também no metabolismo lipídico, tá? Só o microRNA 148A. Alguns estudos com microRNA, né? Esse daqui é perfil, né? Do microRNA, para a gente ver a importância e essa adaptação, essa sinalização entre mãe e filho no momento que essa criança precisa, né? O leite de termo tem essa quantidade de microRNA, o colostro tem, e óleo do prematuro tem muito mais, tá? Muito para dar para essa criança o que ela realmente vai precisar. E isso vai ajudar até na questão do ganho de peso dela, no metabolismo dela, porque é específico, é para ela. Por isso que quando a gente pega leite de banco de leite, a gente gostaria de ter leite de mães de prematuro para prematuros, leite da criança de 2 semanas, de mãe doadoras e bebês de 2 semanas, porque é tudo muito específico, apesar que tem também a questão da variabilidade da mãe. O leite materno é de mãe para filho, sabe? A gente usa mesmo o de banco, é muito bom, mas é perfeito essa coisa essa harmonia, essa comunicação, essa simbiose de mãe e filho através do leite, né? Então, esse daqui também, é o mesmo estudo mostrando, né, que os microRNAs vão regular a função gastrointestinal o uso da energia do prematuro, e dessa forma recuperar o atraso de crescimento com maior facilidade. Bom, isso é o que eu queria falar, que eu achei assim, importante da epigenética, para a gente entender esses mecanismos de conversa da mãe com o filho, para passar esses fatores de proteção tão importantes para a vida inteira, né? Um pouquinho sobre a microbiota do leite humano, tá? Então, se a gente pensar que a gente tem no intestino 8 milhões de genes bacterianos e nós temos 22 mil genes humanos,
milhões para mil, né? Dá para pensar que isso tem uma importância muito grande, não é? Que a gente tem que levar em consideração. Isso não acontece ao acaso. Então, o nosso trato gastrointestinal é um verdadeiro ecossistema, né? Então, envolve a ação entre as bactérias a mãe, nutrientes, nutriente a mãe. Isso é muito importante e muito complexa, essa questão. Muitos estudos estão sendo desenvolvidos, o Dr. Rubens é um dos pioneiros nesses estudos assim maravilhosos, e muito ainda a gente tem que avançar nesse sentido com relação ao leite materno, né? Então, a microbiota da criança, ela começa a se instalar na vida uterina, né? E ela é modulada pelo leite materno, tá? E também pelas questões já durante a gravidez, quando a mãe já tem bactérias que são passadas para o bebê já intraútero, através do parto, né? Porque o parto vaginal vai fazer com que essa criança receba bactérias melhores para a sua colonização, né? Então, a gente hoje tem trabalhos científicos com sequenciamento do DNA evidenciando bactérias no líquido amniótico, nas membranas uterinas e no mecônio. Existem alguns estudos questionando essa questão, mas a verdade é que hoje esse sequenciamento de DNA tem demonstrado fortemente a existência dessas bactérias, sendo que aí o líquido amniótico não é considerado mais estéril como era antigamente, né? Então, essa carga microbiana bacteriana vai modular essa criança ao longo da vida, não é uma coisa estanque, né? Então, como falei, o parto natural vai dar uma diversidade maior, mas isso não quer dizer que a criança não possa recuperar a diversidade que ela teria no parto vaginal se ela amamenta. Existem já estudos mostrando que ela recupera essa microbiota muito próxima, tá? E muito rápido. Então, o que que a gente tem no início da nossa vida? A gente tem mais bactérias aeróbicas, né? Que são a Escherichia coli, Enterococcus, e mais o consumo de oxigênio, né? Vai fazendo com que elas sejam substituídas pelas bifidobactérias, pelos bacterióides e pelos clostridiums. Isso é muito importante para a proteção dessa estabilidade da mucosa intestinal, né? Então, o que que a gente tem de predominância? A gente tem esses dois filhos, o bacterióides e firmicutes, né? Mas a gente tem que lembrar que a microbiota, mesmo da criança, só vai ser alcançada aos 2 anos. Então, a gente tem que cuidar muito bem dessa alimentação, do leite materno, alimentação complementar, o uso de medicamentos vai interferir, então é muito importante que esses cuidados para que essa microbiota seja preservada ao longo da vida e se estabeleça de alguma forma bem adequada, né? Então, assim, o leite materno tem realmente uma composição muito variável, mas ela tem 9 que estão aqui relacionados que se encontraram em todas as porções dele, né? Então, a criança sempre está recebendo essa carga que vai ser benéfica para ela e vai competir com os outros que não serão tão benéficos, né? Então, assim, o que que a gente tem quando a gente tem o leite materno exclusivo, né? A gente tem uma prevalência do bifidobactério, né? Que ele é um fermentador de oligosacarídeos do leite humano. Então, assim, esse efeito vai ser muito importante na modulação da microbiota intestinal. Outro dia eu vi o Dr. Rubens dando aula, ele falava assim, pessoal, da lactose, a lactose, bom, a lactose é o mais importante para isso, e ele colocou isso muito bem, porque às vezes as pessoas olhavam a lactose com uma certa distância, né? Até porque em prematuros, quando o bebê recebe o leite anterior, que é um leite mais cheio de lactose, distendia, as pessoas ficavam muito preocupadas, não entendendo o fator de importância desse leite rico em lactose na formação dessa microbiota através das bifidobactérias, né?
Então, assim, nós vamos ter essa variabilidade, é lógico, tem a condição genética, tem a condição da saúde da mãe, da dieta, a mãe obesas tem já uma microbiota diferente, da idade gestacional e do tipo de parto, tá? O colostro tem uma variedade diferente de bactérias do leite humano que ela vai ser modificada com esse destaque que eu já falei do bifidobactério que vai agir muito, ele não aparece logo de início no leite, ele vai aparecendo aos poucos, principalmente quando esse leite se torna mais maduro, né? Mas e é compensado pelos outros fatores de proteção do colostro, que é rico, né? Riquíssimo. E aí o leite, esses fatores vão diminuindo e a questão da microbiota vai se estabilizando como uma proteção importante. Aqui é um trabalho do doutor da T, junto com o doutor Rubens, mostrando a diferença, né, da microbiota do leite do colostro pasteurizado e do leite cru. A microbiota do leite cru é mais rica, mas o leite pasteurizado, ele mantém toda essa lista que temos aqui, né? Só que, assim, muito importante é que ele mantém os bífidos bactérios, que são muito importantes lá na fermentação dos oligosacáridos, que vão dar todo esse fator de proteção para o leite da criança, né? Então, eu acho assim, muito importante a gente estar falando de microbiota, porque hoje em dia todo mundo fala de probióticos e prebióticos, e copia do leite materno, probiótico, prebiótico. Então, assim, é muito importante entender que o leite materno está dando ali tudo, é tudo ali pronto. Esse slide eu faço questão de mostrar, principalmente nas aulas em que envolvem profissionais de banco de leite, sabe por quê? É um slide muito antigo. Eu tenho esse slide desde o meu primeiro curso de formação de banco de leite, lá nos idos de 90, onde já se falava dos lactobacilos bífidos como bífidos, oligosacáridos, que vão dar um pH mais baixo no intestino, porque vai agir na peroxidase, dando ácido láctico e água, daí também você explica as fezes mais líquidas da criança, né? E os ácidos graxos de cadeia curta, que vão ser encarados pelas bactérias invasivas como fonte de energia, e ela acaba degradando toda a sequência enzimática dessas bactérias e agindo como um verdadeiro bactericida. Isso é antigo, né? Só que a gente não tinha esses estudos que a gente tem de DNA de hoje, praticamente isso era feito através de culturas, né? Se evidenciava. Então, esse avanço que a gente teve, esses estudos, foi muito importante para comprovar toda essa ação que a gente já desconfiava que tinha, mas não conseguia mostrar cientificamente, olha, era assim, mostrávamos as cadeias enzimáticas, o que acontece, mas exatamente como que era que ocorria, a gente não tinha, né? Então, essa lactose do leite humano como substrato para o lactobacillus e bifidobactéria, essa ação tamponante, né, que ele vai promover, protegendo o intestino, modulando o sistema linfóide, protegendo, formando essa barreira intestinal, dificultando a entrada de bactérias não adequadas para o organismo, né? Então, eu acho isso muito bonito. Então, aos 6 meses, até os 6 meses, as mucosas, essas nossas células não estão bem estabelecidas, as células são frouxas, estão bem ligadas, então a absorção de macromoléculas é muito forte, mas também tem a passagem das imunoglobulinas do leite humano, que também vai favorecer. Então, a barreira de mucosa tem que estar bem formada para não deixar com que passem coisas não adequadas ou bactérias não adequadas para o bebê, né? Os leites industrializados normalmente não têm os GOS e FOS, né? A grande maioria,
que não conseguem dar essa proteção. Só que o leite materno tem uma variedade muito grande, né? Quando você pega um leite industrializado, é um ou dois que ali tem e não se conversa, porque eu acho que a coisa mais importante do leite humano é essa conversa, né? É ser vivo, estar integrado, tá fazendo um age de um lado, proporcionando uma outra ação melhor do outro, e essa coisa faz com que seja esse líquido maravilhoso, padrão ouro de alimentação e imunidade, né? A gente tem uma coisa que é assim que eu acho assim bem importante aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Desculpa, levar. Ah, esse eixo cérebro e intestino, né? Então a gente fala, a gente tem dois cérebros, temos dois cérebros, o leite, o nosso cérebro, e o nosso intestino é o segundo cérebro. E essa desbiose, né, ela está ligada a transtornos psiquiátricos, ao Alzheimer, ao autismo, como eu já falei, que estão fazendo pesquisas. E essas bactérias vão do nosso intestino para o cérebro através do nervo vago, através de um caminho oral. Então, isso existe. Então, você veja que a comunicação, como é abrangente, como é importante que essa criança tenha desde pequena esse equilíbrio da microbiota, tá? Então, assim, outra coisa assim, importante do leite materno e para a formação do cérebro, o cérebro, você sabe que se forma até 2 anos, ele está praticamente 90% do que é do adulto, não é? O ácido ciálico, ele é um componente estrutural muito importante do leite, do sistema nervoso. E quem que é uma rica fonte de ácido ciálico? É o leite materno, né? Então, assim, é muito importante também para essa questão do desenvolvimento. Agora, assim, para as fonos que estão em hospital, muitas pessoas não têm o hábito de usar a colossoterapia, muitas vezes é a fono que dá assistência a essa mãe que está ali com dificuldade para amamentar, para tirar o leite. É ela que consegue, muitas vezes, tirar as primeiras gotas de colostro. E aí, minha mensagem, olha, guarda isso, porque é precioso. Se puder para colher já numa seringa estéreo, para oferecer para essa criança, se estiver num ambiente adequado para essa coleta, a colossoterapia hoje é comprovadamente um método muito importante para esse desenvolvimento da microbiota. Ela é chamada de até uma imunoterapia, porque além de todo o desenvolvimento imunológico, ela está promovendo todas essas questões para a criança. Então, algumas gotas, né, são importantes para essa criança, depositadas na bochecha do bebê, são importantes para esse desenvolvimento. E aqui, esse trabalho, né, o Dr. Rubens também me cedeu esse slide também, né? Ele é mostrando o total das bactérias e dos bífidos, as concentrações de bifidobactéria no colostro, né? Da mãe. E é assim, muito importante a gente ter essa percepção do, dessas características, né? Esse aqui, comparando os filhos, né, de bebês amamentados com leite da própria mãe e leite de banco. Tanto leite materno como leite de banco tem os filhos aqui. O leite da própria mãe tem muito mais do que o leite de banco, porque nós perdemos, mas eles são suficientes para promover o crescimento dos demais, porque os próprios bifidobactérios que ficam, eles são promotores de desenvolvimento para os demais, tá? Aqui a questão do colostro, agindo no prematuro, né? Na questão da enterocolite, menos sepse, menos dias de internação, menos tempo para atingir a dieta plena. Então, aí a minha importância para as fonos que atendem no hospital,
enaltecerem isso para o profissional que está ali do lado, que muitas vezes o próprio médico ou o enfermeiro que está ali cuidando não valoriza aquelas gotinhas. Muitas vezes a mãe mesma chega e fala assim: olha, só tirei umas gotinhas de leite, o que que eu faço com isso? Ou às vezes já viu falando assim: ah, você só sujou o vidro, sabe? Não, isso é importantíssimo, por isso às vezes é muito bom colher até já numa seringa pronta para ser oferecido para o bebê, né? Então, as minhas considerações finais, né, em relação à microbiota, né, era essencial para a gente entender várias patologias do recém-nascido, principalmente da prematuridade, né, entender que os oligosacarídeos do leite humano, eles estão muito relacionados com o desenvolvimento imunológico e cerebral. Olha, que a gente já lá no começo estava falando da epigenética e o microbioma agindo nessa questão do cérebro, né? Então, são coisas que a gente não consegue dissociar um do outro, está tudo agindo em conjunto. Essas terapias adicionais com leite humano, como a colossoterapia, elas podem diminuir e prevenir, pode diminuir internações, prevenir enterocolitina cruzante, sepse, né? E, assim, ao longo do tempo, vai prevenir a síndrome metabólica, que é hoje uma das maiores causas de mortalidade de adultos, né? Que é diabetes, hipertensão e obesidade, né? Então, assim, a percepção do leite mudou, né? Eu gosto muito desse slide, porque eu acho que ele mostra toda essa coisa de mãe e filha, já é um slide que eu trago há muito tempo, porque é muito forte o olhar dela para ele, mas você está vendo toda essa coisa dos dois em conjunto, né? Ele era um alimento completo. Antes a gente falava, é o melhor alimento para o bebê. Hoje não, é um sistema de comunicação altamente sofisticado. Cada dia se vê mais sofisticação no leite humano. Nós estamos muito longe de ainda entender o grau de sofisticação dessa comunicação entre mãe e bebê. Ele vai ser responsável pela programação inicial e futura do nosso ser humano. Aqui os nossos livros, né? O livro que a gente escreveu com o doutor Rubens, tem uma parte muito importante de fono aqui, toda essa questão da audiologia hospitalar para prematuros, e o da Ilse que fala, a publicação da Ilse que fala, tem uma partezinha dele, ele é muito mais completo do que a aula que eu apresentei, porque né, realmente não daria no tempo, não daria tempo da gente discutir, falando tudo, né? Mas é bem interessante essa publicação para ser conhecida, tá bom? Então, eu gosto muito dessa frase do César Victor, né? Que a amamentação para mim é um caso de amor baseado em evidências. Acho que com essas evidências a gente tira muitos questionamentos da eficácia do que é o leite humano. Tá bom? Obrigada, viu? Que apresentação maravilhosa, doutora Marisa! Incrível! Doutor Rubens, fale um pouco aí, faça alguns comentários, eu vou fazer também depois alguns comentários, mas que aula brilhante, nossa, quanto aprendizado, né? Quanto aprendizado, e é aquele tipo de aula que a gente precisa rever, não é? Uma vez, duas vezes, três vezes, porque informações valiosíssimas, né? Valiosíssimas. Que maravilha, doutora Marisa, Obrigada, obrigada. Eu fico feliz que maravilha. tenha gostado. Doutor Rubens, o que o senhor quer falar um pouquinho aqui para a gente? Muito obrigado, Cláudio. Eu tive aqui uma anomalia elétrica aqui. Acabou a luz, agora eu estou no celular, né, que está funcionando. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, Tá vendo e ouvindo. ótimo. Tá. Bom, eu primeiro quero cumprimentar, né, a doutora Marisa, porque o enfoque que ela deu nessa aula é muito singular, é muito avançado e mostra aquilo que ela colocou. Anteriormente, há alguns anos, a gente considerava
leite materno mais uma composição química. Então, a questão que ela disse proteica, a concentração proteica, a concentração dos diversos tipos de aminoácidos que nós temos, a composição lipídica, a questão de todo o perfil dos lipídios do lipidograma do leite humano, as vitaminas, etc. Mas hoje, realmente, essa questão da biofuncionalidade, ela é uma questão extremamente importante para a gente compreender um pouco o que significa essa natureza do leite humano, que é a sequência da alimentação intraútero. Então, vejam a profundidade científica que nós temos dentro daquilo que nós estudamos hoje, que é não só a genética, a epigenética, a metabolômica desse leite humano, as questões relacionadas às condições de vida futuro dessas crianças como modulador de doenças crônicas não transmissíveis, a começar, por exemplo, já se falava muito na obesidade, mas vejam que essa questão da epigenética, a epigenômica, não é? Faz com que tenhamos a supressão ou não de alguns genes que podem estar ligados a doenças, por exemplo, neoplásicas futuras. Então, como é essa proteção, né, realmente do leite humano, e na falta dele, realmente o grande risco que se corre, não só o risco nutricional, a gente está no mês aqui que fala muito da questão da sustentabilidade, e hoje, sem dúvida, a sustentabilidade você pode dizer ambiental, sobretudo econômica do leite materno, é muito caro hoje alimentar uma criança de uma forma muito adequada, e toda essa questão ligada, não é, à prevenção de doenças não só infecciosas, como se sabia, mas, como eu disse, essas doenças crônicas não transmissíveis. Eu quero fazer um comentário que hoje, na Universidade da Califórnia, em San Diego, há um centro de estudos científicos o Human Lactation Center, que é tocado por um grande pesquisador e dezenas de outros pesquisadores, que é o Dr. Lars Bode. Então, como ele tem demonstrado essa questão da microbiota do leite humano, do microbioma do leite humano, e as implicações clínicas, como foi dito aqui, em relação à questão da modulação intestinal, não somente da imunidade, mas também as questões sistêmicas. E algo muito importante hoje, que são a questão dos eixos bidirecionais, onde um dos maiores, de maior importância, inclusive na prematuridade, é o eixo cérebro-intestinal. Ou seja, tudo isso levando a questões não só imunológicas, mas a questão de modulação inflamatória desse recém-nascido, que pode levar não só no cérebro, no pulmão, nos rins, no fígado, mas como há toda essa proteção do leite humano, sobretudo in situ, a nível intestinal, fazendo com que haja uma proteção da enterocolite necrosante. Então, por último, eu acho que esses ensinamentos que a doutora Marisa colocou, toda essa belíssima revisão que ela fez, e agradeço pela citação do nosso trabalho, junto com a Faculdade de Farmácia, Ciências e Letras, com a nossa líder, né, a doutora Carla Tadei, que é professora na farmácia, que é uma das que introduziram essa questão da extração do DNA e da bioinformática, para que a gente pudesse ter toda essa composição do leite materno nos gêneros bacterianos e, sobretudo, dos fílum, como esta ciência ela é tão importante não somente neste período essencial da vida, da lactação, da amamentação, mas também para o conhecimento de mecanismos que podem estar incorrendo em outras doenças, né, como tudo aquilo que foi dito
na parte inicial da brilhante aula da doutora Marisa, essa questão do RNA, da metilação, da epigenética, que tudo isso daqui, sem dúvida, é um conhecimento tremendo para o avanço científico e na promoção da saúde. Nossa, exatamente, doutor Rubens, quantas informações, muita coisa para a gente estudar, e eu até fotografei uma parte aqui para comentar, doutora Marisa, que eu achei assim, realmente é isso, né? Toda essa transformação no decorrer dos anos, né? Então você tem uma experiência mostrando desde a década de 90, não é? E é exatamente o que você fala, né? Que a percepção do leite humano mudou, né? Antes considerado um alimento completo, hoje um sistema de comunicação entre mãe e bebê altamente sofisticado, responsável pela programação inicial e futura do ser humano. Então, isso é fundamental, não é? Eu acho que, e aí a gente precisa realmente sair daquela ideia inicial, que é simplesmente um alimento, que é simplesmente uma melhor forma de nutrição. Eu, assim, acho, né, esses últimos estudos, não é, sobre a epigenética e microbioma fundamentais também para a fonoaudiologia, não é? E o Dr. Rubens, há um tempo atrás, deu uma aula também para o meu núcleo falando sobre o microbioma, e eu falo para todos os fonoaudiólogos que me seguem, vocês precisam estudar essa aula, precisam estudar, eternamente estudar, porque até para a gente compreender mais e valorizar mais o nosso trabalho, como a doutora Marisa falou, né? Então, a gente está numa unidade neonatal, não é? Não adianta só eu trabalhar, avaliar esse bebê, utilizar protocolos, não é só isso. Eu preciso fazer com que essa família compreenda essa importância, que essa família vivencie, não é, toda essa experiência relacionada ao leite humano, para que isso tenha continuidade, não é? E a gente tem estudado muito na fonoaudiologia também as questões assim de vulnerabilidade, né? Ou seja, o nascimento já é um momento de extrema vulnerabilidade, não é? A gente tem condições hoje muito importantes, né? Então a prematuridade é uma delas, né? Agora, temos no segmento de bebês também uma dificuldade muito grande dos bebês a termo. E o que eu escuto de muitas mães de bebês prematuros é até muito interessante, porque existe talvez um maior envolvimento das equipes durante esse processo todo, e a gente tem já um número bastante elevado de bebês prematuros sendo amamentados, não é? Porque mudou muito, né, doutora Marisa? Não é mais como na década de 90, que eu também vivenciei isso, que não, os bebês não podem ir para o peito que eles vão se cansar, né? Não é nada disso, não é? E também, mas eu percebo que a gente tem ainda uma preocupação e uma consideração em termos do leite humano como sendo nutrição, né? E que é difícil para os próprios profissionais da área da saúde compreenderem essa complexidade, esses sistemas, para realmente valorizarem o aleitamento materno dentro das possibilidades de cada família. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos estudos também, não é, de populações vulneráveis, que a gente percebe, por exemplo, a obesidade acontecendo, ou seja, essa continuidade do aleitamento materno, a gente precisa trabalhar em relação a isso também, não é? Para que as populações compreendam, que as populações tenham condições de dar essa continuidade, não é? Para que essa alimentação e esse preparo todo desse organismo, e o preparo, você falou uma coisa muito importante, você falou, doutora Marisa, do QE, né? Que seria o quociente emocional, não é? E há uns anos atrás eu aprendi com uma fonoaudióloga que eu admiro muito, americana, a doutora Joan Arvedson, o QD, que é o quociente de desenvolvimento, não é? Então, assim, isso tudo é muito importante, não é? E essa simbiose
né? Que dessa mãe com esse bebê, e tudo isso desde a gestação, do preparo, da alimentação, né? Então, como todos nós, não é, profissionais da área da saúde, precisamos sim nos envolver com as questões que envolvem o leite humano. Quando a gente pensa, pensa na prematuridade, algo até que eu gostaria de perguntar para vocês, que eu fico sempre pensando muito, não é? A, a introdução da alimentação complementar para esse prematuro, não é? Que é algo ainda pouco falado, né? Teve até um documento da Sociedade de Pediatria, acho que foi da Sociedade Paulista de Pediatria, se não me engano, que falava sobre isso, comparando um pouco um documento da Organização Mundial da Saúde, e que faltavam ainda algumas especificidades em relação a algumas condições. E alguma coisa que eu fico pensando muito, porque e esse quociente de desenvolvimento e essa maturidade desse sistema gastrointestinal na hora da introdução de um alimento complementar para esse prematuro, que tem muitas vezes um sistema, não é, ainda em desenvolvimento. Não sei se vocês têm algo para me falar sobre isso, mas é uma questão que me preocupa muitas vezes. Não sei se o desligado doutor aí. Rubens quer falar alguma coisa. Prefere Desculpa, falar? Marisa quer falar, depois eu Não, complemento. tanto Bom, faz. então, só um comentário, é só um comentário, depois a doutora Marisa ela complementa. Eu Bom, acho que esse é um ponto, Cláudia, de extrema importância. Você veja o que eu acabei de dizer, que nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar e onde o fonoaudiólogo é um profissional essencial, porque muitas vezes, até o ano passado, tive um caso bastante complexo de um prematuro. O grande problema dele era realmente a questão da aceitação da introdução da alimentação complementar. Ele até que sugava e deglutia bem, não é? Ele ficou no seio materno durante certo período, precisou fazer uma complementação, mas depois, na introdução da alimentação, o problema da aversão alimentar deste prematuro e a questão que ele tinha realmente de conseguir ter movimentos de mastigação, de deglutição, isto precisou um trabalho muito constante e muito intenso da fonoaudióloga que estava atendendo em conjunto comigo. Ainda bem que depois de algumas semanas, essa criança conseguiu, não é, ter aceitação, mas a questão da seletividade alimentar, da dificuldade, da consistência, de tudo aquilo, os exercícios especializados da fonoaudióloga, veja como foi necessário. Então, eu diria para você que, na verdade, hoje a gente está, o que se chama muito de uma medicina de precisão, mas eu diria que é mais a questão da individualização que nós temos no tratamento dessas crianças, crianças que são ainda de risco, não é, em relação ao seu crescimento, desenvolvimento cognitivo e também em relação a problemas, né, nutricionais que essa criança pode ter pela falta, não é, da alimentação complementar. Então, a individualização depende de uma equipe onde a fono ela é de extrema importância para avaliação e como conduzir essa questão da alimentação complementar, sobretudo nos prematuros. Não sei se a doutora Marisa quer falar, e aí depois eu até escrevi para não esquecer algo importante em relação a isso se também. quiser falar antes, tudo bem. Mas eu concordo plenamente com o doutor Rubens, acho pouco a acrescentar. Eu não vejo um atendimento a prematuros extremos seja possível sem uma fono.
desde o início, desde a avaliação de sucção, respiração, deglutição, quando vou tirar essa sonda, quando vai para o peito, quando ele está conseguindo ter uma eficiência nessa sucção. Essas crianças, como esse caso que ele contou, tem um grande problema oral por conta, às vezes, de tempo de intubação, dificuldade realmente. Esse acompanhamento é fundamental, porque não é simplesmente chegou umidade corrigida, que você vai colocar ali a criança para comer e vai achar que vai dar tudo bem. Por exemplo, pode não dar nada bem, né? E ela ter muitas dificuldades. Então, esse acompanhamento não dá para dissociar. É realmente individualizado, porque existem crianças que vão muito bem, que se desenvolvem sem problemas, corrigem a idade, vão aceitando, às vezes com um pouco menor, pouco mais ou menos dificuldades, mas conseguem, e outras que não, que você realmente precisa desse apoio. Não é só uma questão de maturidade só oral, né? De jogar alimento para um lado para o outro. Não, ela precisa aprender a deglutir, respirar, deglutir, respirar junto e tudo mais. E acho que sem a fono, nada será possível. E eu fiquei pensando na aula e também no que o Dr. Rubens colocou, que, que sim, o fonoaudiólogo, ele com certeza é importante para a questão funcional, não é? Então a gente está muito assim preocupado inicialmente nessa avaliação das habilidades sensoriais e motoras orais, mas algo muito importante que vocês falaram aqui, que eu acho que também é um alerta para o fonoaudiólogo, é que paralelo às habilidades sensoriais e motoras orais, ou seja, em conjunto com essas habilidades, a gente tem a questão desse processo todo da mucosa intestinal do bebê, né? E desse eixo cérebro-intestino, porque não é à toa que alguns bebês vão apresentar mais dificuldade ou desenvolver aversão, porque tudo isso também está relacionado com essas questões da microbiota, com essas questões dessa mucosa intestinal mais inflamada ou diferenciada com os bebês que são mais imaturos, não é? Então, eu acho que a gente precisa fazer a junção desses aspectos todos, porque não significa só habilidades motoras orais, não é? Então, tem bebês que até podem conseguir, em alguma avaliação, uma determinada habilidade, mas na hora da função aquilo não acontece, não é? Por quê? Porque existe essa irritabilidade, porque existe dor, porque existe sensação de desconforto, não é? Agora, por outro lado, o que que eu vejo? Eu vejo muitos casos, não é? Muitos e muitos casos bem-sucedidos com os prematuros. E aí eu vejo mães de bebês a termo, muitas vezes falando como que vários prematuros conseguem ser alimentados, bebês que nascem com 27, 26, 28 semanas, e o meu bebê que nasceu ali com 39 semanas, não é? E eu estou com dificuldades nesse processo. Então, é realmente desafiador para todos nós profissionais, não é? Que lidamos com os bebês, com as famílias, mas esse conhecimento todo, doutora Marisa, que você compartilhou aqui com a gente, é essencial, porque não dá para a gente pensar só nas habilidades motoras orais, né? E não dá para a gente pensar, não é, só na questão nutricional, em termos do ganho de peso, de respeitar a curva de crescimento, que a gente vê ainda, não é, muitos pediatras focados, não é, nesse ganho de peso e na curva de crescimento. Sim, é lógico que tudo isso é muito importante, não é? Mas a gente tem bebês com condições diferentes, não é? E como que a gente consegue, não é, adaptar, não é, esse organismo, esse ambiente, não é? Então, a questão da epigenética é algo, não é, importantíssimo, não é? Importantíssimo, que você colocou, doutora Marisa, assim, que a gente tem que valorizar, não é? E eu acho que eu comentei com você, né, doutora Marisa, antes da gente realmente começar essa aula, quando a gente começou a conversar
sobre fazer esse convite, não é? Falando um pouco da importância do pele a pele, não é? Que muitas vezes o próprio Pele a Pele, né? O projeto Canguru, não é? Que você fez parte aí, né? Há muitos anos, né? Do desenvolvimento desse projeto Canguru, o quanto ele é importantíssimo para essa microbiota e para essa organização sensorial do bebê, e que pode, inclusive, levar uma mãe muito ansiosa e preocupada com essa produção de leite, não é? A conseguir depois, futuramente, amamentar, não é? Porque eu acho que a gente precisa também, como profissional da área da saúde, flexibilizar um pouco esse início de vida, porque eu vejo as famílias assim, ah, ah, ansiosíssimas, né? E não é só mães de bebês hospitalizados, mães de bebês saudáveis a termo, não é? Sem nenhuma intercorrência importante e que ficam famílias muito ansiosas porque tem que produzir leite, tem que amamentar, enquanto que isso tudo vai diretamente dificultar esse processo todo, né? Essa simbiose, não é? Esses organismos ali conectados, não é? Para esse desenvolvimento todo, né? Então, acho que nós, como profissionais da área da saúde, precisamos também, acho que, explicar um pouco, né, dessa questão que não é só o volume ali de leite obtido, né? É o metabolismo daquela criança, é aquele pele a pele, muitas questões que vão acontecer nesse processo todo, que você falou muito bem, né, doutora Marisa? Não é aquele conhecimento que a gente tinha na década de 90, não é? Mudou muito, né? Não sei se você quer falar alguma coisa, doutora Marisa. Acho assim, interessante você colocar essas questões como eu, por conta que assim, o método Canguru, quando surgiu, ele surgiu assim uma alternativa para a falta de incubadoras, né? Era para aquecer a criança. É, E a hora que no fim o que se descobriu que essa continuidade da gestação fora do útero, com a mãe, com esse bebê no colo, o que trouxe de conhecimento, de progresso, que as pessoas começaram a estranhar como que ele era tão eficiente, né? Então, você viu que tem RNAs no suor, na saliva, às vezes a mãe ficava com o bebê e suava, e a gente se preocupava de limpar, porque ela estava suando no bebê. Imagina, nada a ver. Hoje a gente sabe que isso até ele lamber o suor dela não seria de todo ruim, né? E não é, realmente. Então, assim, o fato dela acarinhar, a questão do cortisol, não é só que você está mexendo, você lembra dele respirar, é também, mas ele está tendo menos estresse, ele está com menos cortisol, ele está se desenvolvendo. Então, é uma coisa assim tão maravilhosa, né, que a gente acaba não tendo nem esses estudos vêm assim coroar tudo que a gente sempre viu, sempre acreditou e que era questionado de muitas e muitas formas, né? Porque existem muitas outras tentativas e alternativas para se tentar alimentar os bebês, o que é, é diferente. O leite exatamente, materno não é só um alimento, né? exatamente. E Então, o essa que é a quanto, e o quanto, doutora Marisa, assim, nos últimos anos, eu tenho também conversado muito com pais de bebês saudáveis a termo, não é? Porque esses bebês, eles vão para casa e com aquelas orientações talvez mais tradicionais relacionadas à amamentação, e esses bebês perdem isso tudo, né? Que é esse canguru, esse pele a pele, não é? Porque a gente já está falando, a gente já entende os benefícios disso tudo, não é? Exatamente o que é, você falou, não é só o leite humano, né? É muito mais que isso. Então, para esses é, bebês a termo, quando a gente pensa em bebês com questões sensoriais, enfim, várias outras condições da atualidade, o quanto é importante esse pele a pele, mesmo para um bebê
que não tenha tido nenhum histórico de baixo peso, de prematuridade, né? E eu acho que isso ainda é muito pouco discutido e falado, né? Por quê? Porque eu acho que ainda, de um jeito ou de outro, nós profissionais da saúde nem sempre consideramos essa mudança que você colocou aqui, né? Que eu acho fundamental, né? Eu acho que essa mudança, eu acho que esse encantamento, essa paixão, não dá para não ter. A gente consegue fazer a outro se apaixonar se você estiver apaixonado. Se você não tiver, é difícil. Então, para uma mãe que está ali cansada, exausta, preocupada, se você não mostrar para ela toda essa confiança, essa coisa boa, ela às vezes não consegue forças para continuar, né? Então, esse suporte, esse apoio, esses são fundamentais. Só que não adianta ser só suporte e apoio, tem que conhecer, né? Tem que conhecer bem, tem que estudar. Leite materno, as pessoas às vezes não querem nem ouvir, porque acham que é tudo igual, é pôr o peito, a cola, pega, não sei o quê. Gente, não é isso. Isso é um manejo clínico, não é saber sobre aleitamento, não é conhecer o leite. Aliás, a gente está muito longe de conhecer o leite materno na sua totalidade, né? Acho que vai precisar de muitos estudos aí, doutor Rubens. Maravilha. Nossa, estou assim encantada com tudo que a doutora Marisa e o doutor Rubens colocaram aqui. Eu não sei se o doutor Rubens quer falar mais alguma coisa. O doutor Rubens trabalha com casos bastante graves, né, nutricionais graves, e mesmo trabalhando com casos de extrema gravidade, o quanto já se conhece que há anos atrás não se considerava, não é, o leite humano. Então, assim, só agradecimento a vocês, não é? Por esse tempo precioso de vocês aqui, não é? E com certeza muitos e muitos profissionais vão aproveitar essa aula, vão entrar em contato com vocês, não é? Porque trabalhar em equipe é isso, né, gente? É aprender, é discutir, é compartilhar experiências, informações, não é? E eu estou extremamente grata e feliz por finalizar esse agosto dourado, que na realidade só finaliza o agosto, porque a gente continua trabalhando, não é? E mas podendo passar essas informações valiosas que vocês trouxeram aqui, viu? Muito, muito obrigada, gente. Agradeço muito a oportunidade, viu? Não seriam sem vocês, eu não estaria aqui. Obrigada mesmo. Obrigada também, doutor Rubens, que eu sei que não é fácil conseguir contato com esse doutor Rubens, não é? E tudo começou, gente, quando eu vi um post do doutor Rubens sobre esse livro. E esse livro que foi publicado há muito tempo, não é? E que eu acho que vocês precisariam fazer uma nova edição, não é? Mas que é sobre o leite humano, né? E bancos de leite. E que eu acho que qualquer profissional envolvido, não é, com a saúde materno-infantil e primeira infância precisa realmente estudar, se aprofundar, entender, né? Muito, muito obrigada, Então, gente. convencer a doutora Marisa a realizar uma segunda edição, eu tenho conversado bastante com ela, né? E ela tem uma rede de colaboradores que é muito importante, que escreveram nessa primeira edição desse livro, que eu acho também é um livro muito singular, e ele ainda está em disponibilidade na Livraria Ateneu. E também vocês podem baixar, como ela colocou, a dinâmica da composição do leite humano e as implicações clínicas, e podem baixar no site da organização ILSE. Ele é totalmente gratuito, isto também tem alguns anos aí, foi 2019 ou 2020, logo no início da pandemia, mas ele está muito atualizado. Mas eu quero agradecer a Cláudia, a Marisa, porque sempre eu aprendo algo mais de importância com ambas. A aula da doutora Marisa, os comentários da Cláudia, né? E enviar um forte abraço, não é? A todos os nossos fonoaudiólogos, todos aqueles membros das equipes multiprofissionais que estão assistindo a essa live, e mais uma vez agradecer a oportunidade da Cláudia, né?
por essa ação tão importante que é divulgar todo esse conhecimento. Então, muito obrigado a todas. Obrigada, gente.